quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero, de uma forma excepcional, falar de um assunto que ninguém gosta de ouvir, tá? Mas é um assunto importante, é um assunto sério. Eu quero falar sobre a morte, tá bom? De vez em quando eu falo sobre isso aqui, mas hoje eu quero falar de uma forma diferente. E eu vou dar para o tema dessa palavra hoje a seguinte expressão: depois de morto. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 13, vou ler versículo 20 e 21. Dizem assim: depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E, caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Hoje é 19 de setembro de 2023. Grande Deus, perfeito Criador, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento cada ouvinte, suas famílias, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei como tema para a palavra do dia a expressão depois de morto. Bom, eu já quero dizer que a vida, todos nós sabemos, é uma dádiva de Deus. O nosso comportamento enquanto vivos pode ser um comportamento bom ou ruim. O resultado vai influenciar nossa trajetória após a morte. Ou seja, que tipo de vida eterna nós vamos levar. Mas, observando com diligência aqui o texto base que eu escolhi de hoje, podemos admitir que o salvo em Cristo, aquele que faz a vontade de Deus, até depois de sua morte, seus ossos no túmulo são preservados por Deus. Aliás, Paulo fala uma coisa interessante na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, muito conhecido, versículos 13, 14 e 16, dizem assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. O dormir aqui significa morrer mesmo. Para que, segue o texto, não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Bom, essa é a esperança que todo o cristão que morrer, aqui nessa vida física, tombar, o seu coração não vai mais bombear seu sangue, o cérebro não vai receber mais oxigênio, ou seja, morrer, mas se tiver com a sua vida íntegra diante de Deus nesse momento da partida, veja que privilégio, vai ressuscitar. Então Deus preserva até os ossos dos salvos, Eu queria aqui dar fazer uma ligeira dissertação sobre a questão do episódio, no meu entendimento, que aconteceu com Eliseu. Vou falar aqui de uma forma científica, tá? Falar sobre a esqueletização, já que se tratava ali somente dos ossos de Eliseu. Depois que a pessoa morre, tem várias etapas que aquele corpo ele vai tendo aquele processo. E a última etapa é exatamente a esqueletização. E nesse estágio, já não há mais assim tecido mole no corpo,
restando apenas ossos e cartilagens mais duras. O chamado de esfoliação e branqueamento dos ossos começa cerca de 9 meses após a exposição ao ar livre. E a ciência fala que chuva, vento, erosão, abrasão começam a afetar o que restou do corpo e os ossos são desarticulados, o que pode levar meses ou até mesmo anos. Para um corpo chegar, dependendo, claro, da situação ali onde ele está, né, o corpo exposto, geralmente para chegar nessa fase de esqueletização, dura entre 2 a 3 anos. Isso é a ciência que explica. Então a ideia que eu tenho, acho que já fazia um bom tempo que Eliseu havia morrido. E quando o defunto, aquele homem que havia morrido, né, naquela batalha ali, e jogaram o corpo dele na sepultura de Eliseu, diz aqui o texto que o texto base, que aquele corpo, o corpo do defunto, ele tocou, né, nos ossos de Eliseu. Talvez, de alguma forma, os ossos estivessem ali já expostos, né, com muita coisa, vento e tal, a terra, a chuva. Bom, isso é um detalhe científico, um detalhe à parte que eu achei que era importante a gente mencionar aqui. Quando eu estava lendo aqui esse episódio com Eliseu, aí eu me lembrei de José. José pediu aos seus irmãos, antes de morrer, aos seus familiares, que os seus ossos fossem preservados, fossem tirados do Egito. Isso aconteceu. Aqui, deixa-me ver, Gênesis capítulo 50, versículo 24, 25 e 26, vou terminar agora, diz assim: e disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Ficou no Egito um tempinho, mas foi cumprido aquela solicitação que ele pediu em vida, que era para que os seus ossos fossem removidos daquela terra que foi símbolo de escravidão, né, de sofrimento. Aí o livro de Josué, capítulo 24, fala dessa confirmação, né, de que José em vida queria que os seus ossos não ficassem naquele lugar, né? Os ossos dos servos de Deus devem estar sempre em um lugar que não seja um lugar de sofrimento, que contamine, né, ali a memória daquele que padeceu. Josué capítulo 24, versículo 32 diz assim: também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo de Jacó, que Jacó comprara, aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. Então, gente, concluindo, como é que eu vejo o meu pós-morte? Como será? Será que a minha vida estará íntegra? É claro que não é obrigado a acontecer comigo, com você, com a senhora, o que aconteceu com Eliseu. Mas é algo para a gente refletir. Quando eu vejo esse episódio envolvendo Eliseu, isso significa que, com certeza, ele estava com a sua vida íntegra, no sentido espiritual, quando partiu, estava com a sua vida íntegra diante de Deus. Então, será que nós vamos estar, no momento de nossa partida, também com a nossa vida íntegra diante de Deus? Vamos pensar sobre depois da morte, enquanto a gente está vivo, tá bom? Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.